e o foco no motorista, falar um pouco de segurança no transporte e a conquista do transporte seguro. A gente vai ter um debate aqui com o Luiz, da T4S, o Eric, da DHL, quero chamar o Rafael, da Amazon Logistics Brasil, para fazer a abertura para a gente. Muito bem-vindo, Rafael. Vamos que vamos. Muito boa tarde a todos, já são 12h15, agradeço a presença de todos aqui. Vamos fazer um bate-bola com vocês. Para passar, esse daqui? Maravilha, obrigado. Vamos falar um pouco sobre transporte seguro, mas no final das contas eu queria deixar no início uma mensagem muito clara, que é a de foco no cliente. No final das contas, todos nós estamos aqui por conta disso. Nós estamos aqui única e exclusivamente por conta do nosso cliente. Vivemos, respiramos nas nossas empresas e expandimos por conta dos nossos clientes. Então, eu queria que com essa mensagem nós tivéssemos o norte de todo o conteúdo que nós vamos passar aqui hoje, de forma muito breve agora, mas mais no bate-papo que nós vamos ter daqui a pouco. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafael Caldas, eu sou responsável hoje pela Amazon Logistics, que é a empresa de transportes da Amazon aqui no Brasil. Expandimos desde 2020 a Amazon Logistics aqui com essa vertical própria de transportes no Brasil, e hoje já estamos em todos os estados brasileiros expandindo de forma bem agressiva, o que é muito bom para o nosso cliente quando a gente fala em qualidade, nível de serviço, e quando nós falamos também na acuracidade, na eficácia da entrega para o nosso cliente, e é sobre isso que nós falamos no transporte seguro. Para a gente entender um pouquinho sobre o transporte seguro, a gente tem que primeiro entender um pouco sobre o que é o Brasil. Onde que nós estamos inseridos? Problemas, todos nós temos. Todos os países possuem problemas. Não é uma exclusividade do nosso país. Então, quando a gente fala em segurança de carga, muitos de nós tendemos a ter aquele viés mental de que a segurança de carga é um grande problema, é um grande empecilho, é um dos grandes desafios do nosso país e que, por conta disso, nós não conseguimos expandir bem as nossas operações. Bom, é um desafio de fato, mas é por isso que nós estamos aqui. Afinal de contas, nós não temos tornados, nós não temos furacões, nós não temos maremotos, nós não temos esses desastres naturais que a maioria dos países possui, e o nosso país ele é agracejado com isso. Então, qual é a realidade que nós temos que enfrentar hoje aqui no Brasil, todos os dias? Primeiro, vou voltar aqui, passei sem querer. O nosso país, ele é o 5º maior país do mundo em área. Quando a gente fala em favelas, nós temos 14.500 favelas no Brasil, e crescendo esse número. Nós temos hoje aqui no nosso país uma realidade muito grande com relação à insegurança, crime organizado estabelecido em todas as regiões do Brasil. Então, como é que nós conseguimos suplantar essa realidade quando nós temos aqui, como vocês podem ver, um número de ocorrências absurdamente gigante no nosso país? Quando nós olhamos para o número de ocorrências de roubo de carga que existem no México, nos Estados Unidos, em países do Oriente Médio, esses países, em número de ocorrências, não se aproximam do nosso país. Então, esse é o nosso grande desafio. É para isso que nós estamos aqui. Então, pensando nisso, nesse desafio, e pensando naquilo que o cliente precisa para o nosso país, é que nós encontramos as soluções. E aí eu queria levar vocês a pensarem no porquê que isso importa. Por que importa nós pensarmos no transporte seguro? Por que importa nós pensarmos em a carga chegar de forma segura para o nosso cliente? Porque, afinal de contas, o nosso cliente não quer saber se a carga está chegando lá para ele de drone, não quer saber se é um robô que está fazendo aquela entrega, não quer saber se é um veículo elétrico que está fazendo aquela entrega. Ele quer saber que a encomenda dele vai chegar no prazo, intacta e da forma, com a qualidade que ele esperou. É isso que ele quer saber. O modelo cabe a nós.
desenvolvermos um modelo mais inteligente, com melhor custo-benefício e mais adaptado à realidade do nosso país. E eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês de uma coisa interessante que eu vou comentar a seguir. Escolheu o André. A vantagem de comprar pela internet é receber em casa, não precisar ir comprar fora. Aqui na comunidade todo mundo está acostumado a usar esse serviço e todo mundo que pede só fala bem. As pessoas às vezes até nem acreditam que existe uma empresa com essas qualidades, por exemplo, da escala, uma empresa segura, uma empresa inclusiva. O fato de saber que as entregas são rápidas, que vão atender nossos clientes, e isso traz para a gente e para o cliente a maior credibilidade para a Amazon e também atende um dos nossos princípios, que é a obsessão ao cliente. A coisa mais legal de trabalhar aqui na Amazon é ter a certeza que eu entrego sorriso e que faço parte de todo esse processo. Uma questão de oferecer aos clientes dessas comunidades um excelente nível de serviço equivalente ao que nós oferecemos a todos os clientes das regiões adjacentes. Nós estamos recebendo diversos feedbacks de clientes que sim, agora eles têm acesso aos produtos que são disponibilizados na internet através da Amazon.com.br. Entregar nas favelas, eu me sinto mais segura. Eu cresci na favela, eu moro na favela. A sensação é de felicidade, né? A alegria deles recebendo os pacotes. Não tem coisa melhor do que a gente comprar um produto e receber na porta da nossa casa, né? Muito legal. Por isso que nós estamos aqui, pessoal. Nosso país é gigante, nós temos vários países dentro de um país, é um país de dimensões continentais, temos operações espalhadas em todo o território nacional, operações próprias espalhadas em todo o território nacional, e o ponto é como que nós fazemos isso quando cada região tem uma realidade distinta. Nós temos que ser criativos. É por isso que nós estamos aqui. Então, o que nós temos que fazer? O que a Amazon está fazendo hoje aqui no Brasil? Inúmeras coisas. A única certeza que eu dou a vocês é: nós não estamos fazendo aqui aquilo que é uma cópia do que nós estamos fazendo no Japão, uma cópia daquilo que nós estamos fazendo na Europa ou nos Estados Unidos. Não, nós customizamos as nossas operações para o nosso país. São brasileiros fazendo aquilo que o brasileiro precisa. É muito simples, mas com o modelo mental correto. Então, dentro desse sentido, perdão, estou muito dedinho nervoso, dentro desse sentido, nós estamos fazendo inúmeras coisas. Dou um exemplo, nas origens que nós temos, nos caminhões de transferências que nós temos, trabalhamos com diversas tecnologias,
trabalhamos com imobilizadores, trabalhamos com blindagens elétricas, trabalhamos com monitoramento da carga de uma forma muito proativa. Nos nossos warehouses, nós trabalhamos de uma forma muito livre. Não existe aquele negócio dentro de uma estação de entrega da Amazon, o funcionário não poder entrar com o relógio dele, com o celular dele, não. Nós trabalhamos de uma forma muito inteligente, com o uso de algoritmos de inteligência artificial, com monitoramento de câmeras e várias outras coisas, para permitir que você dê a liberdade para as pessoas serem produtivas. Na última milha, nós trabalhamos de diversas formas, dentre elas a forma que vocês viram aqui agora. Quão comum ainda é aqui no nosso país as entregas com escolta armada. Eu gostaria de convidar, pelo amor de Deus, a todos aqui a trabalharmos para mudar esse modelo, trabalharmos juntos para mudar esse modelo mental no nosso país. Parar de pôr em risco a vida de um escolta, parar de pôr em risco a vida de um motorista, parar de pôr em risco a vida de um pedestre, que é isso que ocorre. Existem formas mais inteligentes de nós fazermos isso, muito mais inteligentes. Entregar em comunidades, por exemplo, como vocês viram aqui no vídeo, eu entrego em comunidades, sem um único escolta. Eu entrego em comunidades com um valor de entrega muito menor do que o valor de entrega que o mercado cobra. E sem nenhuma dessas ferramentas que põe em risco a vida do nosso cliente, que põe em risco a vida das pessoas que estão ali ao redor, que nada tem a ver até com aquela entrega que está sendo realizada. Então, eu espero que esse bate-papo agora, ele seja bastante produtivo para nos convidar a refletir e a pensar em quais que seriam as melhores formas que nós poderíamos encontrar no nosso país, para que nós conseguíssemos resolver, em definitivo, uma coisa que aflige a todas as companhias de logística daqui do Brasil, que é a perda de carga. Seja perda de carga dentro de um ambiente de warehouse, seja perda de carga na rua, numa transferência ou na última milha. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo, pelo convite. Vamos para o debate. Queria chamar o Luiz da T4S, o Eric, para continuar com a gente. Vamos sentar aqui, Rafael. Muito legal esse começo. Vou até mudar de lugar aqui para a gente sentindo outras realidades. Muito bem-vindo, Luiz. Muito bem-vindo, Eric. Bom, puxar direto o Eric aqui, Eric, DHL, global, como a Amazon, e reconhecida recentemente com transporte seguro. Certamente muito investimento em tecnologia, e legal esse pensamento do investimento inteligente, né? Pensar em como investir. Que impacto isso traz para a operação? Essa conta fecha, vocês operadores, né? Com pressão de serviço, com pressão de custo. Como é isso de investir em tecnologia de segurança e fazer a conta fechar? Bem, vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou o Eric Lima, responsável pela área de segurança, inteligência, inovação e gerenciamento de risco na DHL Brasil. Né? DHL Brasil é uma empresa global que ela está em mais de 220 países, tem aí mais de 550 mil funcionários ao redor do globo e um faturamento de aproximadamente 85 bilhões de euros, né, anual. Bem, falar sobre segurança, esse apelo do Rafa eu gostei bastante, e assim, a conta tem que fechar. E como que ela fecha? Pensando de forma disruptiva. Né? E pensando de forma disruptiva é como que a gente troca o confronto armado pela inteligência e tecnologia. Né? E aí, falando dos principais impactos, o que a gente tem por trás disso? Quando a gente fala numa tecnologia de blindagem elétrica, por exemplo. De cara, eu já tenho um impacto na minha redução do prêmio de seguro. Esse já é um fator que ele beneficia tanto o transportador quanto o embarcador e, consequentemente, a cadeia como um todo. Né? Além disso, para a gente que é transportador, a gente consegue, com essa tecnologia, com essa robustez e inteligência nos nossos veículos, a gente consegue garantir o quê? Uma flexibilização no PGR. PGR são as regras de segurança que a gente precisa aplicar em cada embarque. E aí, com isso, consequentemente, eu consigo aumentar o valor de carga consolidada, eu consigo melhorar meu lead time, eu consigo reduzir o número de viagens. Eu tenho também um apelo aqui muito bacana, que é um impacto que, ele sem dúvida é significativo na hora que a gente analisa um investimento dessa grandeza, que é o apelo do ESG. Você, quando troca uma blindagem convencional por uma elétrica, você está trocando peso, a relação peso-potência do veículo muda, a frequência de manutenção e o custo de manutenção
muda. Tudo isso acaba impactando na matriz de custos e gerando um efeito que é positivo para a cadeia como um todo. E, acima de tudo, a gente contribui para que não haja um confronto armado, um risco de bala perdida e que a mercadoria, o produto do nosso cliente chegue no prazo, de maneira intacta, segura e imperceptível. Essa é a nossa missão, é o nosso papel aqui como operadores logísticos para tentar garantir um melhor... Não, e interessante essa questão de visão global, né? Porque você falou inicialmente 2 itens que eu esqueceria, né? De pensar em redução de prêmio, redução de valor de PGR, ou até de pessoas e sistemas para PGR exclusivamente, e pensar nisso muito mais amplo. E você sente o mercado valorizando mais isso na questão de segurança? E talvez o mercado como o Brasil, que tem, como o Rafael Bren trouxe, índices bastante alarmantes? Sem dúvida. A maioria dos clientes não quer ter o seu produto na mão do mercado negro ou frustrando o cliente final que espera receber aquele produto. E que muitas vezes quem compra um produto não sabe que aquele produto não chegou, às vezes, proveniente de uma mercadoria que ela foi furtada em trânsito ou teve algum problema em warehouse. Então, essas soluções que a gente traz de robustez e aumento na proteção, seja na mercadoria embarcada no veículo durante a viagem, ou seja ainda nos nossos armazéns, a ideia é o quê? É poder prover para o cliente uma segurança oculta. Então, o nosso cliente em si, como um todo, ele valoriza muito isso. E ele sabe que hoje ele trocar um custo de escolta, que é oneroso, que muitas vezes pode gerar hora extra do escoltista, pode gerar conflitos, pode gerar rescisões trabalhistas, pode gerar uma perda de uma vida. Tudo isso é contado na hora de você compor o frete e tomar uma decisão operacional. Muito legal, em nível de serviço. Agora, Rafael, você trouxe um exemplo aqui que eu tenho certeza que uns 90% a 100% das pessoas falam, pô, mas será que dá, né, em comunidades? E recentemente, também você veio um exemplo super interessante de Ribeirinha. Como é que é o início desses projetos disruptivos? Palavra muito bem usada pelo Eric, né? Porque olhando de fora parece uma loucura, mas você opera e vê que funciona. Como que começa? Trabalhando de trás para frente. Pensamento sempre no cliente. Qual é a dificuldade que o cliente possui hoje de receber a encomenda na casa dele com um prazo super rápido? Por exemplo, no caso de Paraisópolis, que nós vimos no vídeo. O cliente de Paraisópolis costumava receber a encomenda não na casa dele, mas costumava receber a encomenda num ponto de retirada com 7 dias de prazo de entrega, enquanto no Morumbi, ao lado, um muro de distância, velocidade de próximo dia. Então, como? E na casa dele, como que você resolve isso? Então, nós criamos, nesse caso, um pensamento disruptivo de, poxa, espera aí, vamos criar uma parceria estratégica com uma organização que vai resolver isso. Fizemos uma parceria através da CUFA. A CUFA, o presidente da CUFA, o Celso Ataídio, montou uma empresa chamada Favela Log, em parceria estratégica com a Amazon. Essa empresa foi montada por uma necessidade da Amazon. E a CUFA dá todo o suporte para que a Favela Log expanda em todas as regiões de favela. Hoje nós entregamos 100% das favelas de São Paulo, expandindo para o Rio e para o resto do Brasil. E com velocidade de próximo dia. E em breve com velocidade de mesmo dia. Então, como que você faz isso? Quase que 100% dos entregadores hoje que fazem essas entregas são egressos do sistema penitenciário. São pessoas que realmente precisam de uma possibilidade de ressocialização e que com isso conseguem entregar um excelente nível de serviço e entrar em qualquer região que queiram. Então, unimos o melhor que o nosso país tem a oferecer em prol do cliente. Aí, quando você pensa de trás para frente, você consegue encontrar as soluções. E super legal com a regionalidade. Agora você falou da parceria com a CUFA, por exemplo, né? Central Única de Favelas, né? É isso. De entender o local, que é uma coisa que também esperando das multinacionais é que vai ter um padrão global, mas você consegue regionalizar a sua solução muito bem. Sem dúvida. A regionalização é uma verdade. Então, às vezes a gente pensa, poxa, porque é uma empresa multinacional, uma empresa de fora, então vai vir com todos os padrões dela que existem do mercado, principalmente nos Estados Unidos, para implantar aqueles padrões aqui no Brasil. Não é uma verdade. Se você prova com fatos e dados que aquela solução que você quer implementar é a melhor solução custo-benefício e vai atender melhor o cliente, ela vai ser implementada. Aliás, o livro Working Backwards, lá da Amazon Animal. Luiz, empresa de tecnologia e inovação no setor de segurança, sem escolta. O que vocês têm feito e o que vocês vão fazer? Assim, de fato, é muito disruptivo pensar diferente. O que vocês vêm pensando nesse sentido para fazer algo mais seguro para todos os envolvidos, né?
Boa tarde a todos, um tremendo prazer estar aqui com vocês, principalmente ao lado desses craques aqui da logística e do gerenciamento de risco. Importante a gente falar rapidamente da nossa trajetória. Em 2017, nós lançamos o imobilizador inteligente sem fio. São 40 mil veículos hoje equipados com essa solução, com uma eficiência de 95% no salvamento das cargas. Pô, Luiz, não salvou 100%? Em 5% dos casos, apesar do bloqueio de dificílima desativação, o bandido transbordou a carga. Essa carga não estava idealmente protegida. Aí veio a blindagem elétrica em 2019. Resistência física e choque elétrico de 20 mil volts para espantar o bandido. São 750 veículos e 100% de efetividade. E agora, mais recentemente, há 1 ano e meio, entramos com a inteligência artificial, nós não poderíamos ficar de fora dessa revolução, câmeras com a capacidade de reconhecer armas, reconhecer placas de veículos roubados ou veículos clonados perseguindo o seu caminhão. Então, isso aqui é o nosso tracking de sucesso até agora. O que vem por aí? Agora vem uma versão da blindagem mais leve, mas com a presença dos 20 mil volts, a Safety Bag, uma bag eletrificada, dimensionada com a cara do e-commerce, volume, carga volumosa e de alta atratividade. Para cigarros também, ótimo. E a manta, o conceito de manta eletrificada. Blindagem é o conceito da eletricidade dos 20 mil volts numa lona de 1 centímetro de espessura. Material mais leve, sem ocupar a cubagem do veículo. Inicialmente para os baús dos caminhões, se a gente pensar naqueles caminhões de bebidas, né, com aquelas portas roll-up, depois da porta roll-up, uma manta eletrificada esperando o bandido agir. E ele vai ter que enfrentar os 20 mil volts. Na sequência, isso também vai servir para containers e, por fim, os siders. Hoje nós já tivemos aí alguns encontros com embarcadores muito interessados em falar sobre o sider eletrificado com o conceito da manta energizada atrás da lona do sider normal. Interessante, só fazendo um adendo, o quanto que a gente pensar em tecnologia quebra paradigma, né? O quanto que a gente pensar de trás para frente quebra paradigma. Hoje, um grande paradigma do mercado tem determinadas horas que você não pode entregar a carga em determinadas regiões. Poxa, eu estava recentemente no Rio de Janeiro, no meio de uma comunidade, e aí estávamos falando, poxa, mas para nós cumprirmos com essa velocidade de entrega super rápida, a carga vai ter que chegar aqui 4 horas da manhã, no meio da comunidade. É um problema. Não, peraí, por que é um problema? Hoje nós não temos mais esse problema. Então, nós fazemos transferência hoje de São Paulo, Rio de Janeiro, de madrugada, sem problema nenhum, com caminhões com blindagem elétrica. Então, poxa, quebrou um paradigma, né? Então, é disso que eu estou falando, ou seja, pensar de trás para frente, em prol do cliente, qual é a solução que a gente pode implementar aqui, que seria super interessante e que atende às necessidades do meu cliente. E já tem 2 perguntas aqui, talvez o Eric vai poder complementar, mas falando um pouco disso. Como que você consegue garantir segurança no warehouse, como você trouxe, sem ter todo esse controle que normalmente tem nas operações? E como você consegue entregar em área de risco de alto valor sem necessariamente ter escolta? Eu acho que é um pouco disso de olhar a operação como um todo diferente, que é bastante interessante. E o outro ponto que vem é como é que você convence as seguradoras, as gerenciadoras a topar não ter escolta numa carga de alto valor, mudar de fato a pólice dada que você tem segurança. Esse ecossistema da segurança está evoluindo junto ou quem está puxando são de fato os embarcadores e os transportadores? Vamos lá. Eu diria que para as seguradoras ainda é um mundo novo, essa disrupção, porque toda seguradora ela trabalha com o quê? Com histórico de sinistralidade. E esse movimento que vem acontecendo de inovação, de tecnologia, agora de implementação de inteligência artificial, para de forma preditiva evitar ataques ou comportamentos suspeitos ou indevidos, isso ainda é novo, mas eles já enxergam como uma ação além do trivial. Ou seja, a gente está conseguindo demonstrar para as seguradoras que com essas ações, com essas tecnologias e dispositivos, que a gente consegue de forma antecipada, ganhar tempo para reagir. Então, quando eu vejo algo suspeito, seja dentro da cabine, ou seja no baú, ou aproximação, um veículo perseguindo ou seguindo um carro nosso por um determinado tempo, eu já começo a fazer verificações que antigamente eu não tinha esse tempo. Eu só sabia depois via relato do motorista que foi um veículo tal, a placa ele não deu para ver, a descrição do motorista. Hoje a gente já tem elementos para ser proativo e se antecipar a algumas ações.
E isso já está sendo visto de maneira extremamente positiva pelas seguradoras. Eu digo que a nossa frota, onde a gente adotou isso, o índice de sinistralidade das viagens que adotam essa tecnologia, a sinistralidade bateu 0, com relação aos outros veículos que ainda nós não migramos para essa tecnologia. Então, está comprovado, e as seguradoras estão montando esse banco de dados com histórico, porque é isso que, no final das contas, faz com que a seguradora defina o valor de cada apólice e de quanto tem que ser cobrado. É interessante a quebra de paradigma, é também igual entregar em comunidades, por exemplo. Agora, ambos multinacionais e ambos falando da regionalização. E o contrário, Luiz? E a gente exportar esse conhecimento local de gestão de segurança para outros países? Essa demanda já caiu para vocês? Já caiu, estamos operando no Paraguai e Chile. Chile desembarcamos recentemente. Estamos muito próximos também de começar operações na Colômbia e México, países que têm enfrentado problemas similares ao nosso. E ainda dentro do último trimestre do ano, estamos desembarcando nos Estados Unidos. Quem diria, nós, depois de 8 anos, imaginar que os Estados Unidos fossem consumir as nossas soluções. E a pergunta que os executivos de lá mais nos fazem é o seguinte: Luiz, vai dar certo aqui nos Estados Unidos? E o que a gente responde é o seguinte: se deu certo no Brasil, vai dar certo nos Estados Unidos. A chance é alta, né? Altíssima. Agora, pensando agora, a gente olhando mais logística, depois eu vou fazer o contrário para pensar logística para a PGR. A gente vê muita restrição quando fala de gestão de segurança, né? Especialmente quando pensa Brasil, especialmente quando pensa em e-commerce. A restrição tem atrapalhado a inovação ou tem fomentado ideias disruptivas? A restrição é somente mais um obstáculo que a gente tem que enfrentar. Muitas das vezes a gente se depara aqui no nosso país com a impossibilidade legal. Por que a gente não muda a lei? Então, é esse tipo de pensamento que nós temos que ter. Então, a disrupção, o bloqueio, ele está ali para ser quebrado. Essa é a nossa função. Senão seria muito fácil operar, né? Então, todo e qualquer tipo de entrave, nós temos como responsabilidade fundamental quebrá-los, né? É isso. E agora, pensando do lado do PGR, Vivi já trabalhei em empresa de cigarro, que também tem uma carga altamente visada, e tinha um histórico também de ser muito distante da operação e muito restritivo. Vocês caíram para dentro da operação, entendem agora essa conexão e trabalham muito a 4 mãos? Sim, eu diria que a gente vai além da operação. Hoje a gente vai até o cliente, porque a gente precisa entender o business e a necessidade dele para a gente adaptar a nossa realidade operacional e os requisitos de segurança. Hoje o ecossistema está todo conectado. Antigamente não era assim, a gente estava próximo de operações, longe da área de business development. Hoje as 3 áreas estão muito conectadas, porque se você não faz um projeto ou você não alinha o escopo operacional entre as 3 pontas, com certeza a expectativa do cliente ou o momento e o modelo operacional desse cliente, ele não vai ser atendido como ele esperava ser atendido. Dentro da operação direto, muito interessante. Mais ainda e mais com o cliente. Exatamente. E aí, Luiz, pensando aqui, empresa de inovação de novo, né? Voltando a esse tema. A gente olhando o cliente, da onde vem a ideia do próximo passo? Acabou de dar uma jornada aqui das próximas inovações que estão chegando. Vocês são puxados pelos clientes, empurrados internamente, é uma combinação? Sem dúvida nenhuma, né? A gente está sempre sendo desafiado. Então, obviamente que nós somos uma empresa francamente posicionada para salvaguardar cargas e veículos, então nós temos essa obrigação de inovar. Mas, sem dúvida nenhuma, é um mercado que tem nos sinalizado aí com as necessidades, né? A gente tem o nosso laboratório ali pensando em algumas coisas em paralelo, mas o mercado realmente é a força motriz da onde a gente deve ir, né? E essa é a nossa segurança, Rafael. A gente tem falado aqui, acho que os 3 painéis anteriores falaram da escassez de mão de obra e desafio de talentos, desde motorista até gestores, né? Ter operações mais seguras atrai mais gente? Sem sombra de dúvidas. A gente atrai talentos, né, de todas as formas. Operações mais seguras fazem com que as pessoas se sintam mais à vontade e confortáveis em participar daquele modelo operacional. E as pessoas, elas dificilmente vêm preparadas. A nossa responsabilidade é aproveitar essa capacidade que nós temos de atrair talentos e formar as pessoas para que elas atuem nesse novo modelo mental de disrupção e quebra de paradigmas.
É, porque tem uma... Você falou a questão do armazém, teve mais 2 comentários aqui. Que estranho para quem de logística pensar de não ter o controle da entrada, né? Mas, ao mesmo tempo, que bom para essa pessoa entrar num lugar onde ele não é completamente controlado. Posso dar um exemplo para você, Paulo? Muito legal, que é o seguinte. Hoje em dia, a maioria das empresas que trabalham com última milha carregam um motorista de última milha contabilizando pacote a pacote daquilo. Eu me lembro de situações do passado, né, em que você tinha um portal que você passava pacote a pacote, bipava aqui e o motorista conferia lá para você garantir que aqueles pacotes estavam sendo passados. Você sabe qual é a conferência do meu motorista hoje em cima dos pacotes que a gente dá para ele? Nenhuma. Ou seja, eu dou 300 pacotes na mão do motorista, ele simplesmente carrega aqueles pacotes em bags, todos os pacotes no carro de uma vez só. Opa, mas espera aí, se você está falando que carregou 300 pacotes e aquele motorista falar que você carregou somente 295, não tem problema, eu não vou descontar dele. Eu vou identificar através de algoritmos de inteligência artificial se aquele motorista ele é recorrente naquele tipo de situação. Se ele for recorrente, eu vou ter um problema. Ou seja, faça uma análise de trend, de comportamento, para você tratar o desvio e não tratar todo mundo como sendo bandido. Entendeu? Então, essa é uma coisa muito interessante, porque quando você começa a colocar essas travas na operação, essas travas, cada uma delas significa perda de produtividade operacional. Isso é dinheiro. Então, quando você trabalha de uma forma inteligente, isso faz com que o teu índice de perdas diminua drasticamente. O meu índice de perdas, garanto, é um dos menores do mercado e a minha produtividade é uma das melhores. Então, a receita é só positiva. E teve 2 perguntas sobre IA, especificamente na Amazon, talvez todos possam comentar. E você já citou uma questão que é um pouco de ter essa visibilidade real, quase individualizada. A IA tem mudado? Vocês têm conseguido ter esse uso de fato na rotina operacional? Sem sombra de dúvidas. A IA hoje, na empresa que eu trabalho, ela permeia quase que todos os processos operacionais. E muito com machine learning, principalmente na última milha. Na última milha não há como se falar hoje em roteirização da densidade que nós temos. Se você fala no e-commerce há 20 anos atrás, era comum você ver uma rota com 50 pacotes apenas. E era mais simples você pegar um motorista que conhecia aquela região e esse motorista conseguir resolver aqueles 50. Mas hoje você está falando de rota de 300 pacotes, 400 pacotes em uma única rota. Então é impossível você garantir que aquele motorista, impossível mesmo garantir que aquele motorista consiga fazer isso. Pela sequência de Fibonacci, você sabe que se você fizer de formas distintas uma rota de 15 pacotes, você já vai encontrar mais de 1 trilhão de possibilidades. Então, imagina numa rota de 300, 400 pacotes. Então, a IA está aí para ajudar, não para atrapalhar. Somando, né? Algumas perguntas aqui, Eric, puxar você e depois tem uma específica mais para pensar em equipamentos, Luiz. Mas é um pouco de entender a viabilidade da operação. Onde você implementa inovações que normalmente têm um custo de instalação, certamente um payback interessante, mas como é que é esse seu fator de decisão? Que rota que eu começo? Onde que eu gero esse funding para ir crescendo, crescendo, crescendo e espalhar isso no médio e longo prazo em toda a frota? Claro, vamos lá. Deixa eu só fazer um adendo que o Rafa comentou, porque a gente trabalha muito nessa linha, viu, Rafa? A gente não pode fazer a regra, a exceção virar regra. Então, a gente opera da mesma forma. A gente não pode fazer com que o motorista ele conte volume a volume o que ele está transportando. E sim usar o algoritmo, a inteligência artificial, para nos beneficiar e dizer, aquilo foi embarcado. Né? Mas voltando à tua pergunta, hoje como que nós trabalhamos? A gente sempre olha, a gente faz uma matriz, um risk assessment, a gente analisa cliente, rota de maior risco e rotas onde a gente tem melhor elasticidade para fazer um piloto. É sempre assim que a gente faz. E a gente, se eu expor, ocorrer um risco muito elevado num cliente extremamente sensível, de uma carga de alta atratividade, num primeiro momento, por ser um piloto, eu posso errar. E é normal errar. O processo de beta contínuo que a gente tem de inovação nos permite, em alguns momentos, pequenas falhas. Faz parte do processo de uma inovação muito ágil, muito acelerada. Então, a gente sempre analisa rota, cliente, a disponibilidade de fazer esses testes, e aí, claro, a gente vai graduando isso com níveis de risco. Então, eu começo numa rota simples, depois eu começo aí em rotas onde o índice de sinistralidade é maior, depois eu vou para locais onde, por exemplo, eu tenho muitos roubos em farol,
Enfim, são POCs que a gente vai fazendo de maneira escalonada para poder viabilizar isso operacionalmente. Tanto que o modelo da blindagem elétrica não foi uma coisa onde a gente chegou e falou, olha, é trocar blindado convencional por elétrico. Não, nós tivemos que, na prática, mostrar que isso funcionava. De um lado, com parceria com o fornecedor, mas você também envolve os seus clientes nesses projetos? Sem dúvida. Eu preciso, porque eu tenho que vender isso para o meu cliente como um diferencial e ele enxergar isso como valor agregado para a cadeia dele e, consequentemente, para o cliente final dele. Né? Então, o cliente, ele hoje é peça-chave quando eu falo que eu vou instalar um sistema de reconhecimento facial para detectar comportamento do motorista na cabine, por exemplo. Isso não necessariamente está relacionado à segurança do produto, da mercadoria do veículo, mas eu também estou contando e eu estou analisando a segurança do motorista. Se ele está pondo uma carona, se ele está tendo algum efeito de fadiga, de cansaço, eu tenho elementos para também proteger a integridade da vida dele. Então, o cliente, quando ele vê que eu estou agregando valores, não só na mercadoria, mas na vida do meu colaborador, eu acabo retroalimentando e garantindo que a cadeia ela seja mais robusta. E num custo igual, dependendo da situação, às vezes se torna até mais competitivo. Interessante. E algumas perguntas técnicas aqui, Luiz. Muito de isso não acaba com a bateria do veículo. Como é que eu uso essa carga sem influenciar a usabilidade do veículo ou perder garantia? Como é que é essa implementação no veículo? Ela é muito invasora? Não, absolutamente. Primeiro, nós temos uma área de engenharia extremamente competente e que dimensiona todo o impacto no veículo. Em relação à blindagem elétrica e ao choque elétrico, ele sempre tem uma bateria autônoma, independente, com painel solar que mantém essa bateria ativa e carregada o tempo inteiro. Então, sem impacto nenhum para a frota. E eu estava até olhando uma segunda pergunta, que é a questão de uso do IA na câmera. Na verdade, você tem IA atrelado a 1 trilhão de informações, que aí, como o Eric bem colocou, te adianta situações de riscos para prever e antecipar e não entrar no roubo. Perfeito. A nossa missão aqui de todo mundo é de propiciar um ambiente mais seguro. Então, o melhor dos mundos é não ter a tentativa de roubo. Então, quando você pensa no imobilizador, é uma ação reativa a um bandido que usou um jammer, que violou um painel, desviou de rota. O veículo bloqueou. Ele não conseguiu desativar o bloqueio, mas ele pode tentar extrair a carga. A blindagem elétrica vai segurar essa ação. Mas a inteligência artificial está nos permitindo agir de forma preditiva. Quem aqui não quer saber que tem um carro roubado atrás do seu caminhão agora? Ou seja, nos permite antever a possibilidade de roubo e nem ter abordagem criminosa. Eu acho que essa missão é conjunta, né? Tecnologia, embarcadores, transportadores e as seguradoras, todos imbuídos com esse mesmo objetivo. É possível transportar carga de alto valor agregado e atrativa deixou de ser um sonho ou algo de custo tendendo ao infinito. O custo é de baixo a moderado. E pegando as duas multinacionais aqui, começar com o Rafael. Vocês tendem a fazer modelos disruptivos, as empresas estão copiando, vocês sentem uma mudança de mercado? Que bom se as empresas copiarem, aliás, né? Mas você sente isso dos seus concorrentes buscando também essa questão de pensar a tecnologia de outro jeito, pensar numa inclusão melhor, pensar em mais segurança de trabalhador? Você percebe essa movimentação de mercado? Você que ainda circula bastante o país? Esse que é o ponto bom de você levar a barra do mercado. É que o mercado normalmente vem junto. E essa, como você falou, é uma coisa super positiva. O mercado copiar aquilo que a gente faz é o que a gente quer. Porque assim, juntos nós vamos elevar a barra do mercado e pensarmos juntos em coisas ainda melhores. Então, propiciar a segurança da carga hoje é uma obrigação nossa. Então, se todos pensarem da mesma forma, nós sim vamos modificar essa nossa realidade. Se todos pensarem que o uso de escolta é ruim, nós sim vamos modificar a realidade. Se todos pensarem que o uso de algoritmo de inteligência artificial na última milha é positivo para o motorista e para o cliente, nós vamos modificar essa realidade. Então, é isso. Sim. Eric? Eu vou na mesma linha do meu amigo aqui, porque quando a gente tem a concorrência saudável olhando por uma dor comum, né, que é o roubo de carga, é a segurança, você ter os players fazendo um movimento igual ao nosso, seja copiando, seja inovando, é extremamente saudável, porque isso também ajuda com que novas tecnologias cheguem a um preço acessível, a economia de escala de produção disso começa a tomar uma outra dimensão e você ganha como um todo. Daqui a pouco eu consigo oferecer para o meu cliente uma solução
de um nível de proteção maior, extremamente competitiva. Por quê? Porque essa tecnologia ou essa solução, ela já faz parte de uma disseminação no meu setor. Então... tiveram duas perguntas aqui, jogar para o Luiz, você tinha falado um pouco disso, Eric, na sua primeira fala, na sua segunda fala, que é uma questão da viabilidade. Se esse tipo de solução vale para grandes frotas altamente competitivas, com muita carga de alto valor, como é que é essa venda do seu lado, mas a compra de quem compra, né? Que tipo de conta ele está fazendo junto a você? O seu cliente, quem que é? É um cliente grandão? Tem para todo mundo? Nós temos cerca de 3 mil clientes, metade deles são transportadores autônomos de carga. Transportador é o caminhoneiro, com um caminhão que para carregar defensivo agrícola, para carregar na Amazon, para ser parceiro da DHL, ele precisa ter a proteção, por exemplo, de imobilizador. E, obviamente, temos clientes com mais de 1.500 veículos. Então, é uma solução absolutamente democrática, né? Atende de A a Z. Obviamente, a blindagem elétrica vai para um nicho de mercado mais específico, de maior valor agregado, mas cada vez mais a gente vê pequenos transportadores e pequenos frotistas aderindo à solução. A oportunidade pode surgir amanhã. Hoje nós tivemos aqui com 2 embarcadores que não conheciam a blindagem elétrica. A partir do momento que ele conhece e sabe que tem transportador já equipado, ele falou, ótimo, não preciso esperar, vou começar a usar. E o case conhecido, né? O conhecer o bom às vezes é ruim, né? Que aí você não aceita mais o que é ruim, que é muito interessante. DHL tem o DHL Trends Radar, né? Bianual, super mega interessante, ela saiu recentemente. Como você está vendo o futuro da logística aqui? Você tem um olhar também de fora. O Brasil, a gente está falando muito de segurança, mas uma segurança segura, né? Que é interessante, não é uma segurança insegura. Como é que é o futuro da logística aqui para você, nesse olhar de gestão de risco num país continental, difícil, com desafios do poder, do crime organizado, como o Rafael bem colocou? Melhor, pior, estamos no caminho? Estamos no caminho. Vai ficar cada vez melhor. A gente não pode nunca subestimar o lado de lá da operação, que é o lado ilícito. Eles sempre estão querendo estar um passo à nossa frente, mas o que eu vejo hoje com ganho de tecnologia, com ganho de inovação, eu acho que a gente está ganhando muito instrumento para que a nossa logística, as nossas operações até 2030, sejam sem dúvidas mais robustas, mais seguras, mais anônimas do ponto de vista de vazamento de informação, de privilégio do que está sendo transportado, para onde está sendo transportado, como está sendo transportado. Então, eu diria que para 2030 o objetivo da DHL é reduzir pelo menos em 60% um índice de sinistralidade que hoje ela tem como average, que foi um histórico dos últimos anos, antes da gente chegar nessa era de inovação. Muito legal. E Luiz, o Eric falou um negócio rapidamente, desculpa, o Rafael falou um negócio rapidamente, que é: vem uma lei, a gente aceita e não discute. Como é que é essa relação com o poder público, né? Acho que o Eric trouxe uma visão legal com o ecossistema de seguradoras e afins. E o poder público vê com bons olhos, vocês têm boa abertura, conseguem discutir, de pensar inclusive em aprovação de novas tecnologias? Nós não temos encontrado obstáculo porque, como nós dissemos, o mercado é a força motriz. Pensando no choque elétrico, algo que causa uma apreensão, e é bom que cause apreensão, principalmente para o bandido, né? A gente segue uma regulamentação. Existe uma norma BNT de cerca elétrica. Nós trouxemos o conceito para dentro do caminhão. Então, apesar do Brasil não ser o país que propicia tanta inovação assim, nós, como empresários resilientes que somos, né, viemos do segmento de transportes, a gente vem travando essa luta constante para que as inovações não obtenham nenhum tipo de obstáculo. Mas quem não quer transporte seguro? Para o poder público é importante, né? A polícia tem que cuidar, principalmente do crime contra a pessoa, né? O roubo de carga, com tecnologia, ele pode ser muito atenuado. E, Rafael, para fechar, ESG Agenda, falou de pessoas, falou de segurança do motorista, do recebedor, inclusão social, quando a gente pensa em entrega em favelas, que é um fator que a gente às vezes esquece. Essa agenda está mais real no Brasil? Eu não tenho dúvida. Não é implementada de um dia para o outro. São passos que nós temos que tomar e nós temos que setar quais são as prioridades. A inclusão social dentro de uma comunidade é uma prioridade latente. Os veículos elétricos estão se tornando, na linha do tempo, uma prioridade. Então,
tudo faz parte de uma curva ABC, daquilo que traz mais impacto ao cliente, daquilo que traz menos impacto ao cliente. E as nossas prioridades, elas têm que estar atreladas a isso, e não aos nossos interesses individuais. Às vezes a gente pensa que determinadas ações vão ser mais interessantes pelo ponto de vista de marketing, pelo ponto de vista do mercado, mas nós esquecemos muitas vezes que o que importa é o cliente. Então, o que traz mais impacto no cliente na agenda ESG? É isso que nós temos que focar. Legal. Working backwards. Rafael, Luiz, Eric, muitíssimo obrigado. Sensacional esse painel. Obrigado mesmo. Pessoal, a gente